escolhas podem mudar a sua vida. Nós estamos o tempo inteiro fazendo escolha, desde o que comer, o que vestir, para onde ir, onde morar, com quem namorar, com quem casar. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas. E tem algumas escolhas que elas podem realmente mudar por completo toda a nossa história. Tudo aquilo que a gente viveu e o que a gente também vai viver. A Bíblia, ela está cheia de pessoas que fizeram escolhas. E nossa vida também é repleta de escolhas. O que a gente escolhe hoje é o que a gente vai determinar o nosso futuro. A pessoa com quem você casou, escolheu casar, é a pessoa que vai, fazer parte, uma boa parte da sua vida. Aonde você decidiu morar, com quem você decidiu conviver, onde você foi trabalhar, tudo são escolhas que você está diariamente fazendo essas escolhas. Mas tem algumas escolhas que são diferentes. Tem algumas escolhas que elas podem mudar a sua vida, que elas podem fazer com que a sua vida, a sua história, a sua decisão entre para a história. Eu vou contar aqui para vocês algumas pessoas que foram notadas e que as suas escolhas fizeram com que elas mudassem completamente de vida. Eu queria muito falar sobre Raabe, que fez uma escolha. Gente, eu acho a história de Raabe assim incrível. Quando a gente vai ler lá a história de Raabe, que a gente vê que chegam os espias ali na cidade dela e que o que ela decide fazer, ela escolhe esconder eles na casa dela e ela conversa com eles, ela negocia com eles e ela pede para que eles, vamos dizer assim, ajudasse ela, né? Porque ela sabia que a cidade dela tinha um tempo, que a cidade dela, das histórias que ela ouvia, do que já tinha acontecido, de como Deus estava fazendo as coisas acontecerem. E aí ela vai lá e negocia com eles, pede para que eles ajudem ela, para que a casa dela seja salva. E, gente, aquelas muralhas caíram, aquela cidade foi destruída, uma cidade inteira destruída, e apenas aquela mulher, ela foi poupada. Apenas a família dela foi poupada, porque ela decidiu, foi uma escolha. Ela escolheu. E quando a gente vai ver assim a história, a gente vê, eu fiquei pensando assim, gente, mas ela meio que traiu o povo dela. Mas, gente, foi uma decisão. Ela decidiu escolher. Ela sabia que o povo dela não iria vencer. Ela sabia que o povo dela iria perder para aquele povo de Deus. Ela sabia das histórias que estavam acontecendo e ela decidiu. Ela decidiu ela escolheu, decidiu e foi poupada. A família dela inteira foi salva por causa dessa escolha que ela fez. Ela fez uma escolha. Gente, outra pessoa assim que eu acho muito incrível, que eu queria muito compartilhar com vocês, é a história de Ruth, outra mulher que também não pertencia ao povo de Deus. Ela era uma moabita, mas que teve convívio com Noemi. Acho que Noemi ele deve ter falado um pouco sobre Deus para Ruth. Eu acho sempre que Noemi tratou Ruth muito bem, porque é uma briga assim, milenar entre noras e sogras, é uma coisa que vem aí gerações, briga daqui, briga dali, mas Ruth e Noemi não. Aparentemente elas eram muito unidas, porque Ruth, ela decidiu largar o seu povo e a sua parentela para seguir a sua sogra e para ir para onde o povo da sua sogra. Você faria isso? Seja sincera comigo, você largaria a sua família, o seu povo para morar com sua sogra? Não sei, gente. Não sei, falem vocês aí, né? O que vocês fariam? Mas Ruth, ela largou o seu povo, ela largou a sua terra, ela largou o seu costume para seguir a sua sogra, para ser um amparo para sua sogra. Ela não tinha ideia do que ela ia viver. Vocês sabem o quão difícil é você ser estrangeiro em uma terra? Vocês sabem quão difícil é você ser estrangeiro entre um povo que ali eles não se davam muito bem, né, gente? Eles eram moabitas e o povo de Deus não se davam bem. Imagina você ir morar com alguém que não te quer. É tipo isso. Eles não estavam muito dispostos. Ruth, ela decidiu, ela escolheu ir ali com a sua sogra
e viver o novo. E, gente, Ruth, ela casou com Boaz. Ruth, ela entrou para a genealogia de Jesus, veio Boaz, veio, eu acho que, se eu não me engano, depois de Boaz, veio Jessé, eu acho que é isso, Boaz, que teve Jessé, e Jessé teve o rei Davi, né? Teve Davi, que foi rei. Ela entrou, gente, para a genealogia de Jesus, mesmo sendo uma estrangeira. Sendo uma estrangeira, ela viveu assim algo extraordinário por causa de uma escolha que não foi simples, não foi fácil, mas foi uma escolha necessária. Você acha que ela iria viver isso tão incrível se ela tivesse continuado lá na terra dela, lá entre o povo dela? Nunca que ela teria vivido isso. E sobre mudanças, eu sei falar porque eu sou uma pessoa que muda muito. Eu já contei pra vocês em um outro vídeo que eu já mudei por alguns estados. Eu sou maranhense, mas já morei no Pará, já morei no Goiás e agora eu moro em Minas Gerais. E cada vez que a gente faz uma mudança, é algo que você tem que se adaptar à cultura do lugar. No Maranhão, as coisas são de um jeito, a forma de falar, as comidas, as pessoas te tratam de um jeito. No Pará, é um outro jeito. E você chega lá, você é um estrangeiro. Você que é o estranho ali. As pessoas te estranham e você tem que se adaptar àquele local. Mas tem coisas que você nunca deixa, né, gente? Tem coisas que são originais suas do seu estado. Quando eu fui pro Goiás, foi uma diferença de cultura bem grande. A forma das pessoas falar, o que elas gostavam, o que eu gostava era diferente. Então, assim, gente, tudo é adaptação. E Ruth, ela teve que passar por essa adaptação quando ela escolheu seguir a sua sogra. Ela seguiu a sua sogra por um caminho que ela não sabia o que ia acontecer. Eram duas mulheres que eram viúvas que não tinha nada, que aquela moça, quando ela decidiu seguir a sua sogra, ela passou por uma situação muito ruim, gente. Ela teve que ir para os campos, vamos dizer ali, colher, né, o que caía no chão, porque a sua sogra não tinha recursos. Ela passou por isso, mas quando ela também escolheu ir lá para aquele campo, colher aqueles trigo, aquelas coisas que tinham ali, foi lá que o seu amor a encontrou, foi lá que o seu amor viu ela trabalhando e que chamou a atenção dele.